Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus. Uma das orações que eu ouvi aqui pelo líder abençoado Cauê foi: desperta-nos desse sono. Eu falei: ô Jesus, eu recebo. Ajuda a acordar de manhã. Tem hora que eu boto o celular para despertar e dá vontade de pegar ele e jogar longe. Mas graças a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, nosso discipulador, nosso mentor espiritual. Louvo a Deus pela vida da liderança do Tsad, Diácono Rafael, Diácono Alex e toda a equipe. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias 5. Jeremias 1, o verso 5, amém? Oh, glória! No 3, vocês lêem comigo? Amém? 1, 2, 3. Amém? Agora eu quero te fazer um pedido. Coloque sua Bíblia ou as suas anotações aí no banco, aí pertinho, ou no seu colo. Feche os seus olhos. Quero que você feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. E você vai meditar na letra desse louvor. Não abra os seus olhos até esse louvor terminar. Ouça cada detalhe da letra desse louvor que nós vamos colocar agora, tá bom? Pode abaixar, segura um pouquinho. Pode abaixar a luz aqui, ó. Isso, obrigado. Amém? Vamos ouvir. O leão não pode ficar sem rugir e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasci profeta, sou nazireu de Deus. O leão não pode ficar sem rugir e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família
até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasce profeta. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasce profeta. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasce profeta. Sou nazireu de Deus. Sou nazireu de Deus. Sou nazireu de Deus. Sou nazireu de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Diga: eu nasci profeta. Eu sou a voz profética dessa geração. Amém? Queridos, entenda uma questão aqui. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei a profeta às nações. Quando Deus está falando isto para Jeremias, é mediante a um chamado específico. Jeremias, ele tinha uma missão antes dele nascer. Existe aquela questão que nós sempre falamos que escolhido não tem escolha. Um profeta, quando há essa questão desse chamado, preste atenção, essa questão profeta aqui, ela não está dentro da questão dos dons espirituais. Ela não está dentro dos dons espirituais. Essa questão de profeta aqui está em um chamado. A Bíblia diz o quê? Que alguns foram chamados para pastores, né? E Efésios 4:11, e profetas, não é isso? Então você vê que aqui é algo que há uma escolha divina. Dom você busca. Dom espirituais é algo que você busca, mediante a sua fé, mediante aquilo que você crer. Dom de profecia é algo totalmente diferente. Ser profeta é outra questão. Ser profeta é um chamado específico. Por quê? Quando os profetas foram escolhidos por Deus, eles ouviam a voz de Deus de uma forma ativa, porque o Espírito estava sobre eles, ele não morava dentro deles, ele estava sobre eles. Assim como vocês estão me ouvindo aqui agora, os profetas, antes de nós, eles ouviam claramente a voz de Deus. Algo surreal, né?
Você está conversando com Deus e alguém te olhando pensando assim, tá doido, tá maluco. Vai entender isso. E o chamado de um profeta, ele vai muito além, porque um profeta, ele é chamado para a correção de nações. Outrora, os profetas que foram levantados por Deus, era para sempre chamar a atenção do povo, em questões de quê? Os reis, juízes, que não levavam a sério as questões que eles estavam ali na frente, e eles tinham que ter um domínio sobre o povo, porque o povo outrora era muito idólatras, havia muita idolatria, e dentro dessa idolatria, o povo não olhava para Deus, o povo não servia a Deus de uma forma surreal como nos dias de hoje, embora alguns também não servem. Mas mediante, graças a Deus, o evangelho ter se expandido, ter crescido, essa fé tem alcançado a muitos, graças a Deus. Mas outrora, a responsabilidade de um profeta era muito séria, porque eles não tinham que temer a homens, porque eles, ao abrir a boca para entregar algo que Deus tinha confiado a eles a entregar, eles colocavam a vida deles em risco. Ou era viver, ou era morrer. Mas a palavra profética tinha que ser entregada. E quando Deus chama Jeremias, Deus deixa bem especificado, pode deixar a imagem aqui, Deus deixa bem especificado para ele, que esse chamado, ele não foi por acaso, ele não foi em um momento assim, estou precisando de um profeta agora, quem é que vai se candidatar? Não. Tem questões que você se candidata, mas tem questões que não tem escolha, ele te chama, ele te escolhe. Existem missões em nós que nós nem sabemos ainda, mas ele já designou para nós. Tem coisa na nossa vida, queridos, que não surge do nada, não é por acaso. Tem questões ministeriais em nós que a gente fala assim, eu estou começando agora. Não, ele já te escolheu há muito tempo. Ele já designou uma história para você há muito tempo. Mas quando nós começamos a ter essa aproximação, quando nós começamos a ter este relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, nós estamos agora trazendo uma descoberta em nós que já havia antes de nós nascermos. E quando Deus está dizendo isso para Jeremias, Deus está falando entre a linha do texto, ele está dizendo, Jeremias, tu não tem escolha, não há saída para você. Observe-se que nos versículos anteriores, observa que Jeremias, ele tem um bate-tete com Deus. Mas eu não sei falar, eu ainda sou uma criança. Jeremias está colocando as questões limitadas dele. Mas sendo que um chamado profético não existe questões limitadas. Eu não sei falar, eu não tenho anel de grau, eu não tenho estudo, eu não tenho a vida financeira. Não, questão de profeta não tem essa questão de ser rico ou pobre, ou um estudado ou não estudado. Não existe essa questão, porque não é a sua voz, é a voz de Deus através de você.
E quando Deus levanta Jeremias, Deus está mandando Jeremias agora profetizar sobre Judá. Judá estava em um momento de se desviar totalmente dos caminhos de Deus. Os reis, os povos, as nações, a idolatria estava tomando conta. E Deus orienta, Deus levanta Jeremias e manda Jeremias profetizar. E aí que está o problema. A questão não é só eu profetizar. A questão é quem vai ouvir quando eu profetizar. Mas eu não posso me apegar a quem vai ouvir ou não vai ouvir. A minha missão é profetizar. Bata no seu peito e diga: a minha missão é profetizar. Porque às vezes nós se apegamos a isso. Mas eu vou pregar para quem? Eu vou profetizar para quem? Eu vou falar a quem? Não é só essa a questão. A questão é que Deus quer nos usar. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Nem todo mundo vai ouvir, queridos. Nem todo mundo vai acatar o que Deus está nos orientando ou falando. Mas a minha missão não é quem vai ouvir, a minha missão é profetizar. E as demais questões, Ele se encarrega. Agora que a questão é que Deus, Ele pode contar conosco nessa geração como uma escolha. Porque há uma separação e dentro dessa separação há uma conjunção. Nós ouvimos aqui um louvor dizendo que minha comida, minha bebida, minha família é fazer a vontade de Deus. Enquanto os estão comendo e bebendo, tem profetas que estão profetizando. Enquanto alguém está reunido familiarmente, tem algum profeta no deserto profetizando. Ou tem algum profeta que está aprisionado por ter profetizado a verdade. Tem algum profeta que está agora nos seus últimos minutos de vida, sem ter um direito de uma despedida familiar. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Enquanto nós estamos aqui, tem algum profeta morrendo. Em algum lugar do mundo, tem algum profeta morrendo por estar profetizando a verdade. A disposição aqui não é bater no peito e dizer eu sou profeta. Não é sobre essa disposição. A disposição aqui está o que eu estou pronto para abrir a mão para ser profeta. Abrir mão do meu eu, da minha vontade, do meu querer. Abrir mão de quem vai acreditar ou não acreditar. Abrir mão da família. Mas quando eu falo abrir mão da família aqui, não é abandono. Abandonar a família é uma coisa. Eu abandonei a família. É uma coisa. Você não liga, você não procura, você não tem notícia de ninguém. Isso é abandono. Agora você ter uma escolha e mediante ao seu chamado. Vou colocar o meu exemplo aqui. Né, pastor? Nada melhor que o meu exemplo. Eu comecei ministerialmente com 13 anos de idade.
Outrora tinha alguns lugares que eu não podia viajar, porque tinha que ter uma autorização da minha mãe. E a minha maior vontade, irmãos, era de criar uma idade e falar assim, agora eu vou. Não tem como me segurar mais. Mas sendo que a minha mãe, por ela ser uma profetisa, ela sempre entendeu o meu chamado. A minha família em si, graças a Deus, sempre entendeu o meu chamado. Óbvio que, e mediante ao aprendizado, a minha mãe tinha uns cuidados comigo, em questões, com profetas loucos, com profetas que não profetizavam a verdade, com profetas que não tinham uma vida alinhada em Deus. Porque existe essa questão. Existem questões que o mundo não vai te ouvir, a nação não vai te ouvir, por causa do seu proceder diante delas. Porque se você profetiza uma correção, mas você está precisando de uma correção, como é isso? Como que alguém vai te ouvir dentro de uma correção que Deus te dá para profetizar se você está incluído dentro da correção? Então ela tinha esses cuidados. Às vezes eu falava, mãe, vou ali no culto com fulano de tal. Por ela conhecer algumas pessoas que eram mais velhas que eu, ela falava, vai não. Eu falei, mãe, mas é homem de Deus. Ah, não é não. Não é não. Ela falou, mãe, é assim, mãe. Não, não é assim não. Não é qualquer labachura e andarábia. Que significa que é homem e mulher de Deus. Aí eu começava a perguntar a ela, mãe, mas como então se entende isso? Ela, você conhece o proceder? Você sabe como é a vida dessa pessoa? O dia a dia dessa pessoa? Quais são as escolhas que essa pessoa faz? Aí eu comecei a entender que quanto mais você se separa para algo divino, mais você é requisitado e cobrado. Bata no seu peito e diga assim, aceitar o chamado é aceitar a cobrança do chamado. Por quê? Vamos lá, vamos a uma realidade nos dias de hoje, dentro das nossas questões ministeriais. Quanto mais quando o pastor nos separa para algo a qual nós já fomos escolhidos por Deus. Os pastores, eles não nos escolhem por acaso. É bonitinho, sabe falar bem, sabe ministrar bem. Não, a visão pastoral não escolhe ninguém para ordenar dentro desses sentidos. A questão pastoral da visão é dentro de um chamado que eles visualizam, a qual Deus já deu a eles. Quem entendeu isso? Não adianta querer, não, eu vou estudar. Tá, você estuda porque nós somos uma pedra bruta, nós precisamos ser lapidados. Mas o chamado já existe em você. Essa escolha quando o nosso mentor, o nosso pastor, conjuntamente com os pastores, há uma escolha, eu vou ordenar alguém a pastor, a missionário, a evangelista. Isso já é algo que Deus já o revelou, a qual foi uma escolha desde o ventre. Não é dessa forma, meu pastor? É dessa forma. Existe hoje muitos cursos, eu estou fazendo curso para mim virar pastor. Não existe isso. Não existe curso para se tornar pastor. Existe curso de capacitação dentro daquilo que você já foi chamado. É diferente, tá? Vamos falar a nossa realidade. Nada de comprar carteirinha no Brás. Aonde? Na Praça da Sé. Nada.
Na Conde também. Porque é o que mais tem por aí, irmãos, e nós precisamos tomar esse cuidado. Eu vim aqui, eu sou o pastor fulano de tal. Tá, ordenado em qual convenção? Quem te ordenou? Quem derramou a unção sobre a sua vida? Porque carteirinha, irmão, hoje qualquer computador faz. Mas os escolhidos nunca serão enganados. Os escolhidos nunca serão enganados. A voz profética, ela vai muito além, porque é algo que Deus revela antes de acontecer. A voz profética é algo tão surreal, que Deus não nos deixa enganado. O Espírito que outrora estava sobre eles, e agora está dentro de nós, não nos deixa enganados. É por isso que nós precisamos estarmos atentos sobre a voz do Espírito Santo. Aquele que fala conosco, aquele que dirige as nossas vidas, sobre a palavra da verdade. Ser profeta é profetizar a verdade. E muitos não conseguem conciliar e entender este chamado, porque não existe uma capacidade de profetizar a verdade, porque não vive a verdade. Só se profetiza a verdade aquele que vive a verdade. Como que eu vou profetizar? Como que eu vou ser a voz profética sobre a vida de alguém, sobre aquilo que eu não vivo? Quando Jeremias começa a entender isso, ele está colocando as suas questões humanas dentro daquilo que ele está dizendo. Eu não sei falar, eu ainda sou uma criança. Mas quando Jeremias começa a entender que não é a voz dele, é a voz de Deus sobre ele, aí Deus encoraja ele: não temas, eu te chamei, eu te escolhi, eu te designei a ser profeta das nações. Um profeta, há uma separação dele entender que quando ele vai ser uma voz profética em qualquer lugar, ele não olha pelas questões a qual ele vai escolher para quem vai profetizar, para quem vai entregar. Outrora, quando os profetas iam falar aos reis, aos juízes, as vidas deles estavam em perigo, porque não era uma simples palavra, sempre era palavras de correção, de chamar a atenção, de fazer eles entenderem e voltar a olhar para Deus. Deus quer levantar, e Deus tem a pressa de levantar uma geração de profeta. Levante as suas mãos, que possam ministrar e serem a voz profética da verdade. E quando eu digo isso, queridos, preste bem atenção, existem pessoas às vezes que nos procuram para nós orarmos para ela, e muitas das vezes elas querem ouvir uma palavra profética para massagear o ego delas. E dentro dessa questão de massagear o ego delas, às vezes está notório de que aquela pessoa precisa de uma palavra profética de correção.
E quando eu não obedeço isso, quando eu não entendo isso, eu estou conduzindo a ela a errar mais ainda. Eu estou em questões errôneas junto com ela. Porque o medo, um profeta não pode ter medo, um profeta tem que ter coragem. Um profeta tem que ter a certeza de que não é ele falando, é a voz de Deus falando através dele. Um profeta não manda recado, um profeta é o recado. Repita comigo, um profeta não manda recado. Um profeta, ele já é o próprio recado de Deus. Não existe essa questão assim, eu fui na igreja hoje, o profeta mandou te dar um recado. Não. Um profeta, ele bate de frente, ele olha no olho e ele diz: assim te diz o Senhor. Um profeta, ele precisa ter a certeza, a convicção daquilo que ele está sendo a voz profética agora para falar para alguém. Existem questões que alguém vai querer debater, irmão. Já aconteceu isso comigo. Eu tenho experiência sobre isso. Uma certa vez, eu estava em um culto, que naquela época, hoje existe ainda, mas são poucos que levam esse nome, culto nos lares. E eu estava sobre um culto no lar, e uma moça que ficou sabendo do culto, e da forma que Deus usava algumas pessoas, entre elas eu estava, e ela levou uma foto. E quando terminou ali aquele culto, ela veio até a mim e pegou a foto e falou: ora por esta foto. Jesus está aqui, quem crê? E ela me deu a foto quando eu ia começar, irmãos. Quando eu ia começar a orar pela foto, Deus falou comigo assim: não ore. Eu fiquei assim, eu falei: não, peraí, não orar? E eu tentando iniciar a oração, e o Espírito Santo de Deus falou comigo 3 vezes, por 3 vezes: não ore. E eu perguntei a ele: mas por que não? Deus falou comigo claramente assim: ela veio fazer teste com você para saber se Deus lhe usa ou não. E eu falei assim: Deus, mas me explique melhor. Profeta, irmãos, tem intimidade de algo que ele não entende, e ele nunca entregue nada quando você não estiver uma explicação. Porque se você tem a dúvida, imagina para quem você está entregando. Eu vou te entregar algo aqui, eu não entendi, então não entrega. Os fariseus faziam muito isso com Jesus. Bem lembrado aqui, o pastor falou, faziam isso demais com Jesus. Então, eu comecei a falar, a dialogar com o Espírito Santo de Deus. Eu falei assim: mas como? E Deus falou comigo assim: eu tenho o poder de ressuscitar. Mas sendo que esse jaz está morto há 8 anos. Aí eu peguei e falei com ela assim: irmã, eu não vou orar por este homem. E ela falou assim: por quê? Eu falei: porque ele já está morto há 8 anos. Deus tem poder de ressuscitar, mas eu não vou orar. Essa foto que você está me mostrando é uma pessoa que já está morta. Ela virou para mim e disse assim: eis que tu é profeta. Eu vim aqui porque eu estava com dúvida. Diga para essa pessoa, vira para essa pessoa e diga assim: nunca tente testar um profeta de verdade. Faz isso não. Quer um conselho? Faz isso não, que dá ruim. Dá ruim.
Quando eu digo isso, irmãos, não é só o diz o Senhor, é a sensibilidade de você entender quando alguém está vindo com um engano para você. Uma certa vez, já tinha terminado o culto aqui, uma pessoa se aproximou do pastor, contando uma história. Olha, eu estou precisando disso, de alimento, PPP, dinheiro, não sei o que. Daqui a pouco eu virei para o evangelista Kleber, o evangelista Kleber se aproximou, mas o próprio pastor já olhou. Irmão, tem algumas fisionomias do pastor, que quem conhece ele, quem o conhece, já sabe quando Deus está desingnando ele, dizendo assim, é mentira. Essa história é mentira. E quando eu olhei para a face do pastor, e daqui a pouco o evangelista Kleber se aproximou, aí o evangelista Kleber chamou o rapaz no canto e falou assim, você já esteve aqui, rapaz, tu já contou essa história. Era o golpe do gás. O golpe do gás. Aí o evangelista Kleber falou assim, você já esteve aqui, rapaz, com essa mesma história de novo. Olha, tu mete o pé, tu vai embora agora. Rapaz abaixou a cabeça, ó, nunca mais voltou aqui. Ele e a esposa e 2 crianças. Não é a questão, queridos, de nós não sermos abençoados. Quem conhece o nosso ministério sabe que nós abençoamos. Mas existem pessoas que entram, às vezes, de engano. E se nós não temos essa concepção de discernimento, nós vamos se perdendo pelo tempo e vamos sendo enganados. E Deus não quer que nós venhamos ser enganados. Nós quer que nós sejamos a verdade. Deus nos chamou para ser a voz da verdade. E Jeremias, ele entende isso, que Deus levantou ele agora para ser a voz da verdade. Um profeta, quando entende que ele foi chamado, designado para ser a voz da verdade, ele não tem medo. Nesta manhã, Deus está fortalecendo coragem em você, ousadia em você. Deus está dizendo, não temas, seja forte e corajoso. Eu sinto a presença dele aqui, nos encorajando nesta manhã e dizendo, se prepare, se levante, porque eu vou usar a sua vida com ousadia para profetizar as nações. Eu vou te usar com ousadia para profetizar a palavra da verdade, a palavra que restaura, a palavra que exorta, consola e edifica. Eu só sou curado quando eu sou confrontado. É misanjebasa. Tem pessoas que querem ser curadas, mas não querem ser confrontadas. Queridos, preste bem atenção sobre o meu ministério, sobre o ministério de alguns profetas que nós observamos e lemos na Bíblia. Eles eram confrontados. O primeiro confronto não é sobre o que eu vou te entregar. O primeiro confronto é sobre aquilo que ele quer mudar e moldar a minha vida. Porque não tem como eu ser usado se primeiro eu não ser moldado. Sabe o que está trazendo deficiência em algumas questões de profetas nessa geração? É essa questão. Eles querem profetizar, mas não querem ser moldados. A diferença está em ser moldado, separado. Nazireu, você foi escolhido. Todos podem fazer, mas você não pode fazer.
Às vezes tem aquela questão, às vezes assim, principalmente na minha adolescência, às vezes eu via alguns amigos meus indo por um caminho e eu falava, eu também vou. Aí Deus falava, não, você não. Eu falava, todo mundo pode, eu não posso. Por quê? Eu não sou todo mundo. Tem uma escolha. Eu aceitei que tem uma escolha sobre a minha vida. Eu não me alistei, Ele me alistou. Eu não me chamei, Ele me chamou. Eu não me escolhi, Ele me escolheu. Foi Ele. Esse desígnio aqui tem um carimbo. Esse desígnio aqui, ele tem um carimbo. Eu te designei. Se você prestar atenção sobre esta frase, designei, é algo que não tem volta. E se eu quiser parar de ser profeta? Não tem como. Quem já não se deparou com algumas pessoas que por mais... Irmãos, nós somos... O pastor Carlos André falou aqui sobre a questão de olhar para nós como profetas que somos, como profeta que você também é. Mas nós somos humanos, nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a falhar. Mas a voz profética sempre vai estar sobre a minha vida. É por isso que nós vamos observar que nós se deparamos, principalmente dentro da evangelização, nós se deparamos com pessoas que não estão mais no caminho, mas quando você começa a conversar com elas, você pensa que você vai ensinar elas e você acaba sendo ensinado. Já aconteceu isso, pastor? Aí você fica assim, não, peraí, mas eu conheço. Aí daqui a pouco, não é a questão deles se achar melhor que nós, é sobre uma verdade que eles não conseguiram viver. Porque a questão aqui, não é você profetizar a verdade, a questão aqui é você ser a verdade. Diga assim, eu preciso ser a verdade daquilo que eu estou profetizando. Aí nós se deparamos com essa questão. Mas quando nós começamos a entender esse molde que Deus vai nos lapidando, vai nos quebrando, e nós vamos aceitando, Ele tem a missão de nos chamar. E eu tenho a missão de dizer, eis-me aqui. E quando eu tenho essa missão de dizer, eis-me aqui, eu aceitei o carimbo. Diga, eu aceitei o carimbo. Aceitou, irmão, já era. Já era, Analice. Aceita, irmão, não adianta. Enquanto Deus está falando com Jeremias, Jeremias, mas eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas daqui a pouco Jeremias vai lá e começa a profetizar para ajudar. Pronto, aceitou o carimbo. Aí talvez Jeremias depois... É por isso que nós observamos que Jeremias, ele foi o profeta chorão. Porque acho que Jeremias, ele se lamentava tanto. Meu Deus, para que eu aceitei esse designado, esse chamado? Lamentações de Jeremias. Porque é algo que ele viu que não tinha volta, não tinha como voltar. Mas mesmo não tendo como voltar, uma coisa é certa: aquele que me chamou, aquele que te escolheu, ele te capacita, ele te sustenta, ele garante por você. Ele será o teu sustento de dia, de noite. Ele será o teu sustento nos melhores banquetes, mas ele também será o teu sustento
nos desertos da vida. Ele é, irmãos. E quando eu vejo sobre essa palavra profeta, quando eu vejo sobre essa questão do chamado do profeta, sobre essa escola que começou pelo profeta Samuel, que também era juiz. Havia um rancho que eles se ajuntavam, mas ali não era apenas uma questão de, aqui eu vou ensinar vocês a profetizar. Não, era todos os métodos bíblicos que eram ensinados. Principalmente dentro do concílio da separação, do chamado específico de cada um. E dentro da seriedade que havia sobre cada um deles. A escola era aproximadamente com 80, 90, algumas escolas tinham até 100 alunos. E ali, quando eu comecei a meditar sobre isso, eu me apeguei muito sobre a palavra que diz: ensina os vossos filhos no caminho. E quando eu me apeguei sobre isso, eu logo comecei a entender que no nascimento de Samuel, ele já fazia parte desse concílio. Por quê? Ele agora é dado pela sua mãe ao sacerdote Eli, não é isso? Você vê que ela gerou, mas os cuidados que ele teve foi com alguém que tinha conhecimento de uma voz profética. Por mais que lá na frente, o pastor Carlos André falou sobre isso aqui, estou só dando um rascunho. Por mais que lá na frente o sacerdote ele tenha errado, mas ele deu um ensinamento, ele deu um aprendizado ao profeta Samuel, ainda menino, tão sincero, de uma sensibilidade, a ponto de Samuel, ainda menino, começar a ter o discernimento da voz do Espírito Santo de Deus. E o que eu entendo aqui? Queridos, hoje, nós vivemos em escolas proféticas. Isso aqui é uma escola profética. Toda vez que nós se reunimos aqui, em qualquer reunião, ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite, é uma escola profeta. É uma escola profética. Aí muitas das vezes, sabe o que acontece? Os pais não conseguem raciocinar e entender isso. Do tempo que o teu filho fica, às vezes, pela idade que ele tem, em um celular, e você não consegue trazer ele para a igreja. Eu preciso falar isso. Amém? Ele dormiu muito, não conseguiu acordar cedo. Tem professoras aptas aqui para dar ensino às nossas crianças. Aos cultos nós temos também esses ensinamentos. Às vezes eu sei que existe aquela dificuldade de umas crianças ser muito agarradas com os pais. Mas sendo que quando você começar a trazer esse ensinamento aos seus filhos, os pais, levante as mãos, por favor. Quando você começar a trazer esses ensinamentos para eles, a importância, quando se é falado, agora as crianças vão para a salinha delas. Eu não quero ir. Não sei. Às vezes existe um ensinamento aqui, basicamente, que ele vai entender, mas lá vai falar a língua deles. Quem está entendendo isso? As professoras estão aptas, as tias estão aptas para falar a língua deles. E eu quero te trazer esse ensinamento aqui rapidinho, esse aprendizado para você entender
que você pode conciliar isso juntamente com a liderança. Com a liderança. Pai e mãe. Tenta conciliar isso. Reveza. Ei, maridos, reveza com as suas esposas. Esposas, reveza com seus maridos. Chegue sobre as nossas lideranças. Um dia eu posso descer com meu filho, ele não quer se desagarrar comigo. Eu posso descer com ele e assistir a aula com ele. Tem esse revezamento. Tem esse discernimento. Porque quando você menos esperar, ele vai soltar a tua mão e ele vai descer para a salinha. Quem entendeu isso? Que eu entendo, irmãos. Eu, quando era pequeno, meu Deus do céu, a minha mãe me chamava de sanguessuga. Por isso que quando eu comecei a sair para ministrar em alguns lugares, aí ela falou assim, ué, você agarrou? Porque você era um sanguessuga. Aonde minha mãe estava, gente, do quê? No dia que ela não me levava, que eu acordava, que ela saía, ó, na pontinha do pé. Quando eu acordava, os meus irmãos mais velhos que me aturavam. Aí era choro, irmão. Até ela voltar. Toma água, toma comida, toma bala. Toma brinquedo. Nada calava minha boca. E eu sei que tem crianças que são assim. Mas quando você começar a conciliar isso dentro dessa escola profeta, que nós já temos aqui, você vai entender que você gerou um profeta para essa nação. Esquece agora as questões terrenas. Leve isso para o mundo espiritual. Coloque a mão sobre o teu ventre, sobre a sua barriga. Coloque. Homens e mulheres, coloca. Eu falei, esquece as questões terrenas. Coloque. Diga comigo, Deus, eu quero ser gerador de profetas para esta nação. Porque nós observamos que existe os profetas e os filhos do profetas. Quando refere-se sobre isso aqui, os filhos dos profetas, é que você designou alguém. Você foi o mentor de alguém. Você conciliou o ministério de alguém. E aquele alguém que você conciliou está desempenhando bem o que você conciliou. E nada mais que o direito de você agora ser chamado de pai de profetas. No dia de hoje, e mediante aquilo que nós estamos se levantando a cada dia, o nosso pastor, ele é um profeta, não é isso? Quem concorda? Nós somos filhos que estamos gerando. Ninguém cala a gente, irmão. Ninguém para a gente. Porque no dia que eu não quiser profetizar, pastor Marcelo, o Senhor vai profetizar. Você está entendendo isso? No dia do meu cansaço, Ele respeita. Mas não é por causa disso que não vai ter profeta. Faltou o profeta pastor Léo, mas tem você. Ai, o pastor Léo está indo para Portugal. E agora quem vai profetizar? Você. Levanta a mão, irmãos. Levante as mãos. Eu quero ministrar essa unção profética sobre a sua vida. Ei, Deus está te encorajando nesta manhã e dizendo, levanta-te. É hora de você se levantar. É hora de você abrir a sua boca. É hora de você receber essa unção de coragem, essa unção de ousadia. Perca esse medo e avança sobre o seu chamado.
questão da escolha aqui não está na sua idade. Eu não sei falar. Antes de você nascer, nós não éramos nem um embrião ainda formado no ventre da nossa mãe. Ele já tinha uma história profética para nós. Ele já tinha um ministério designado para nós. Hoje eu não vivo mais pelos meus caminhos. Hoje eu não vivo mais pelas minhas vontades. Hoje eu não vivo mais pelos meus raciocínios. Hoje eu vivo pela voz dele. Ele me guia, ele me manda e eu obedeço. Ele dirige os meus passos. Ele nos conduz. E quando eu aceito esse chamado, eu estou sujeito a não comer e a não beber, mas morrer também eu não morro, porque o mesmo que me chamou é o mesmo que ainda prepara a mesa no deserto. Pode fazer conosco as mesmas coisas que fizeram com os profetas antes de nós. Pode preparar fornalha. Pode preparar a cova dos leões. Pode preparar poços para nos entulhar. Pode preparar forcas. Mas de uma coisa eu sei: eu não abro mão do meu chamado. Deus está dizendo nesta manhã: não abra mão do seu chamado. Não tenha medo das oposições. As oposições estão dizendo: se cala. Mas a voz de Deus está dizendo: abra a boca e profetiza. Os opositores sempre vão querer nos calar. Os opositores sempre vão querer nos comprar. Uma coisa de uma questão profética é você nunca se vender. O seu ministério, o seu chamado não tem preço. Eu já passei por essa fase, queridos. Eu já sentei com algumas pessoas que queriam comprar o meu ministério. Eu já vivi isso. Nós queremos que você venha congregar aqui. E eu disse assim: mas eu não me sinto bem aqui, eu venho visitar, depois eu volto, mas não é aqui que eu quero ficar. Não, mas nós temos uma proposta para te fazer. Como assim proposta? Você vem, nós vamos te pagar X. Mas sendo que a igreja, como você já viu aqui, era na zona sul, irmãos, do Rio, lugar nobre. Pessoa que entrava e saía com ouro. Mas você tinha que falar o que eles queriam ouvir. Porque a riqueza tomou conta dos corações deles. A riqueza, quando toma conta, não há mais espaço para ouvir a verdade. Só quer ouvir massagear de ego. Aí foi me colocada essa proposta: você vem, mas aqui, como você já viu como é o nosso ambiente, nunca fala de conserto. Não fala que fulano tem que se consertar, que Bertano tem que se afastar de A, de B, de C, de andar com A, com B e C. Eu falei: eu tenho que falar o quê? Eu tenho que falar o quê então? Falar que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus tem mais riquezas. Eu falei:
mas é bagunça. Eu não estou entendendo. Não, porque aqui se você profetizar sobre sujeiras que está debaixo do tapete, as portas se fecham. Aí eu falei que assim, eu não me vendo. Porque o meu Deus sempre tirou sujeira debaixo de tapete. Mas aqueles que acreditaram na voz da verdade, a porta nunca se fechou. Eu digo isso porque eu conheço o pastor Antônio há muito tempo antes de congregá-lo e ser intitulado como sua ovelha. Acompanho há muito tempo, nunca vi nem ele, nem os ministrantes que ele chama, que não profetizam a verdade, quando é para profetizar a verdade. Desde a época que era na Travessa da Vitória, a igreja nunca fechou, pelo contrário, ela cresceu, está crescendo, porque tem a palavra da verdade. A palavra da verdade. Ei, aqui não fica sujeira, aqui não fica nada escondido, porque estamos aptos a profetizar a verdade e a aceitar a verdade, porque queremos o céu. Quem quer o céu vive a verdade. Quem quer o céu ouve a palavra profética da verdade e vive essa verdade. Só vive no engano, queridos, quem quer. Porque Deus tem levantado profetas para nos direcionar, para nos ensinar, para nos orientarmos. E dentro dessas orientações, um dos pontos principais que Ele quer que você entenda é que Ele te designou. Ele te chamou. Ele te escolheu. Ponto. Há uma responsabilidade em nós. E essa responsabilidade em nós é cobrada todos os dias. Não tem um dia que não haja uma cobrança dessa responsabilidade. Se coloca sobre os seus pés. Alamadera. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu peço a você que veio nesta aula hoje, não falte semana que vem. Não falte de forma alguma. E posiciona alguém que não veio a vir. Põe a mão sobre o seu coração, curve a sua cabeça. Coloca